Eu fiz uma oração especial pelo presidente. Amarramos todas as forças espirituais contrárias à tua vontade. Profetas do caos e uma imprensa que resolveu ser partido político por interesses escusos. E creio que esse segundo milagre, o da eleição, aconteceu. Esse movimento evangélico brasileiro ele surge no século XIX com gente que vem dos Estados Unidos, que vem lá da Guerra de Secessão, que são os derrotados da Guerra de Secessão, que aceitam a escravidão, que entendem que os Estados Unidos têm um destino manifesto. Eles vêm para o Brasil, instauram no Brasil uma teologia, que é uma teologia que não privilegia questões humanitárias, não privilegia questões que dizem respeito à eliminação das desigualdades, à justiça social. Havia um protestantismo na Europa e nos Estados Unidos que era um protestantismo mais social, mais socialmente engajado, que era contra a escravidão, que era contra a desigualdade social, que era a favor da educação, que era a favor do voto universal, do sufrágio universal para mulheres, mas não foi esse protestantismo que veio para o Brasil. O modelo do movimento evangélico brasileiro nos últimos anos é um modelo muito parecido com franquia, por exemplo. São igrejas que são abertas para um grande número de pessoas, que precisa de um capital muito significativo circulando para que possa manter a própria estrutura, os salários dos pastores, os aluguéis, que são aluguéis muito, muito altos, tem estratégias de mercado que não são confessadas no discurso público, e no momento em que as igrejas precisam ser fechadas, eles perdem a capacidade de financiar a sua atividade religiosa e de continuar produzindo riqueza para si, porque a visão, nesse aspecto mais oculto do movimento evangélico, isso não é confessado, é uma visão comercial, uma visão de como se fosse um empreendimento comercial, uma empresa. Então, se você perceber, não tem consistência religiosa, não tem consistência teológica os argumentos, porque se fosse pensar na teologia, o primeiro princípio seria proteger as pessoas. Pensemos que o prefeito de uma grande cidade do Brasil, que é o Rio de Janeiro, foi eleito com o discurso de proteger e defender as pessoas. Então, ele sabe que esse princípio é um princípio teológico fundamental, mas você percebe que esse princípio está debaixo de um outro princípio, que é a necessidade de sobrevivência econômica. Então, se é preciso sobreviver economicamente, eles fazem qualquer negócio. Então, eles vão abraçar a ideia da negação da doença, depois, quando a doença se afirma, eles vão dizer que tem política pública equivocada na gestão da doença, e se você provar que não tem, eles vão mudando o discurso para jogar uma grande cortina de fumaça para esconder a verdade. E a verdade é essa. Esses líderes religiosos estão desesperados porque não têm dinheiro para manter as suas comunidades cristãs. Tanto é verdade que eles não podem romper com o bolsonarismo hoje, porque a esperança deles de conseguir sobreviver à crise econômica é conseguir financiamento de banco público, coisa que eles não podem até agora. Existe um conceito de Max Weber que é do carismatismo. Existe uma aderência dos grupos evangélicos, das comunidades evangélicas aos seus líderes, uma aderência relacionada a esse poder carismático desses líderes. E esse poder carismático dos líderes os coloca como líderes que podem estar acima da moral. Eu chamo de líderes supramorais. Ou seja, existe um regime moral que vale para cada crente. Então, uma sexualidade restrita, um ethos relacionado à vida financeira que é também estritivo, uma noção de verdade. Mas existe um campo obscuro que vivem os líderes em que eles podem ultrapassar essas barreiras, porque existe a lógica do mal menor. Ela é também constitutiva do protestantismo brasileiro. Então, para que aconteça uma ruptura entre comunidades protestantes tradicionais, entre o seu líder e a comunidade, quando a comunidade é ligada ao seu líder por esse modelo de vinculação carismática, é só se ultrapassar em muito o limite, é só se ultrapassar em muito a fronteira daquilo que é aceitável. Os evangélicos brasileiros vêm ou se relacionam com o presidente como se o presidente fosse o seu pastor, porque eles também colocaram o presidente nesse regime supramoral. Então, ele vai esticando, vai dobrando a aposta, vai esticando a corda, e durante muito tempo ele ainda terá apoio. E hoje, se ele tem um terço do eleitorado, pode ter certeza que 2/3 desse eleitorado que ele tem de apoio é de evangélicos, ou de pessoas muito próximas ao ethos evangélico.
Porém, se ele continuar nesse nível em que, nessa etiqueta que os protestantes aprenderam, da fala vulgar ser evitada, da sexualidade mais restrita, se ele continuar ultrapassando muito isso, e ele já ultrapassou em grande medida, ele vai perdendo progressivamente o apoio, e esse apoio, se ele vai perdendo progressivamente esse apoio, ele só vai conseguir segurar esse apoio se ele continuar conseguindo manter o apoio dos pastores, desses pastores que são pastores influentes no Brasil, que formam essa rede de pastores que dá apoio para o bolsonarismo, e para fazer isso ele precisa injetar dinheiro, ele precisa injetar financiamento, ele precisa dar vantagens. Então, do mesmo jeito que ele negocia com o Centrão, ele está negociando com esses líderes evangélicos. Ele está propondo de atender os rogos, as demandas desses líderes evangélicos, que não querem cargos. O que eles querem é que a sua bandeira moral da etiqueta evangélica seja protegida e que as igrejas sejam, de alguma maneira, protegidas financeiramente e economicamente, para que eles consigam ainda lucrar. Mas eu não vejo mais muito espaço para ele continuar dobrando a aposta. Ele começou a perder apoio entre os evangélicos porque ele passou em muito. Se muita gente pensa que a reunião ministerial que foi liberada pelo ministro Celso de Mello, que essa reunião aumentou o apoio dele entre os evangélicos, uma parcela de evangélicos que entende que tem que ter um certo comportamento exemplar, quando enxerga isso, não consegue defender aqueles palavrões ou aquelas falas exageradas. Então, tem uma parcela de conservadores evangélicos menor ainda, que já roeu a corda, que já não consegue mais apoiar porque percebe que passou em muito do que eles toleram. Nós vamos ver a multiplicação de pequenas comunidades de pessoas desencantadas com as grandes igrejas que foram parceiras da morte nesse momento da epidemia, e essas pequenas comunidades que não são necessariamente progressistas e nem inclusivas, serão comunidades guiadas por pessoas que vão tentar avançar a partir do discurso apolítico, porque se tentar ir pela postura da crítica política, não consegue grande aderência, então tem que ser o discurso apolítico. Eles migrarão para o lavajatismo, porque o Moro é o retrato daquilo que eles entendem que é adequado para si. O Moro não usa palavras de baixo calão, não responde com tanta objetividade às coisas, mas consegue atuar junto à mídia como um defensor, e tem uma imagem do defensor da bandeira anticorrupção, que é uma outra questão importante para os evangélicos. Os evangélicos conseguem entender que não é corrupção matar pessoas pobres na favela, que não é corrupção desviar dinheiro de gabinete e fazer rachadinha. Para eles, corrupção é quando a mídia vai lá e chancela, dizendo que tem conta no banco ou que tem algum tipo de problema estatal. Ou seja, eles foram ensinados pela grande mídia a entender que corrupção é apenas algo que tem um determinado conjunto de características que não corresponde ao governo atual, porque o governo atual nem podia fazer isso porque não tinha nem cargo estatal, não tinha nada. Então, a corrupção, se é que vai ser provada essa corrupção, as denúncias são no campo que os evangélicos mais moralistas não entendem como corrupção. Então, mesmo assim, com aqueles palavrões todos e com aquela reunião que ultrapassa a moral evangélica dessa etiqueta, eles tendem a migrar para o humorismo, para esse movimento ligado em torno do Moro e da Lava Jato. Os evangélicos são muito atraídos, são atraídos sobremaneira pelo discurso da moralidade pública. Então, a gente tem uma coisa que a mídia às vezes não explora, que deveria ter explorado. O Dallagnol, ele é batista, eu também sou batista. E muito tempo antes do Dallagnol começar a atuar na Lava Jato, o pastor batista da igreja do Dallagnol fez discursos contra o PT, contra a corrupção, colocando rótulos religiosos sobre isso, e esses rótulos se repetem na trajetória do Dallagnol, no discurso que ele vai fazer contra, por exemplo, os agentes públicos que ele processa.